Olá, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a parábola da grande ceia. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Eu já queria iniciar esse vídeo fazendo uma pergunta provocativa para que você possa refletir antes de nós irmos para o texto base do nosso vídeo de hoje. Você não acharia ridículo convidados receber um convite de um rei e rejeitá-lo para participar de um banquete onde iria ter comida à vontade, onde as pessoas iriam se alegrar? Reflita, será que não seria ridículo uma atitude de pessoas que rejeitariam o convite de um rei, participar de uma mega festa, sem pagar nada e se alegrar na presença do rei? Outra pergunta, também não seria ridículo um rei convidar coxos, aleijados, pessoas de vários tipos que não condiziriam ali com estar no banquete do rei? Também não seria algo ridículo isso? Reflita nessas duas perguntas. Primeira, não seria ridículo pessoas rejeitar o convite do rei para participar de uma mega festa? Assim como não seria ridículo um rei na sua corte convidar pessoas aleijadas, pessoas de becos, para participar também da sua festa? Então reflita nisso, que no final nós iremos clarear mais porquê dessa pergunta. Vamos lá, texto base do nosso vídeo de hoje. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 14, nós vamos ler do versículo de número 15 ao 24. Nos diz assim: ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhes: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem, e aqui Jesus vai apresentar a parábola da grande ceia. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitas pessoas. Na hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, pois tudo já está pronto. Todos, porém, a um começaram a dar desculpas. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpes. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Peço que me desculpes. Outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando aquele servo, contou essas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados e os cegos e os mancos. Disse o servo: Senhor, está feito como mandastes, mas ainda há lugar. Então disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e velados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará o meu banquete. Vamos tratar alguns detalhezinhos antes de ir na palavra instruída do Espírito Santo de Deus. Primeiro detalhe, naquela época, diferente do nosso tempo de hoje, o anfitrião da festa ele enviava 2 convites. O primeiro, convidando a pessoa para participar da sua festa, e o segundo convite, falando para aqueles convidados que já estava tudo preparado. Então, por isso que aqui nós vemos o anfitrião da festa enviar os seus servos para falar para os seus convidados que já estava tudo preparado. E aqui nós já entrando dentro da palavra, indo para a aplicação do que Jesus está trazendo aqui, da revelação da palavra de Deus, quando nós vemos que este cenário trata do povo de Israel. O primeiro convite, enviado por Deus à nação de Israel, enviado por quem? Por Moisés, pelos profetas. E aí, quando nós vemos o segundo convite, nós vemos que
tanto João Batista quanto Jesus Cristo traz a mensagem: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então, quando Jesus Cristo e João traz essa mensagem, ele está dizendo assim para os convidados: ei, o banquete já está pronto, a festa já está pronta, a grande ceia já está pronta, a festa das bodas do Cordeiro está pronta. Mas essas pessoas, esses convidados especiais, eles vão rejeitar o convite do grande rei, do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e da terra. Então, criou os céus e a terra. Então, o grande banquete que qualquer pessoa deste universo queria participar, eles rejeitaram. Então, aplicando dentro da parábola, quando o homem, o anfitrião aqui da festa, que nesse caso é representado por Deus, ele envia os seus servos, as pessoas fora da cidade, ou seja, fora de Jerusalém, os coxos, os mancos, os pobres. Essas pessoas são os gentios. E quem seriam esses gentios? Os gentios somos nós, pobres e pecadores, que fomos alcançados por esse convite, porque os convidados principais rejeitaram o convite de Deus. Israel rejeitou o seu Messias. O seu Messias tão aguardado, eles o rejeitaram. Quando o Messias chegou com a mensagem que está tudo preparado, é chegai-vos a vós o reino de Deus, os convidados rejeitaram o seu convite. E agora nós, os gentios, fomos alcançados por este convite. E aqui eu quero adentrar alguns detalhes. Porque, primeiro, feliz bem-aventurado é aquele que participar das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, versículo de número 9. Bem-aventurado aquele que participar das bodas do Cordeiro. E aqui algo extraordinário, que esse convite chegou a nós. E assim na parábola, assim como nós vimos na parábola essas pessoas dando desculpas para rejeitar o convite do grande rei, nesse caso do nosso Deus, nós vemos a mesma situação se repetir nos nossos dias atuais. Assim como Israel rejeitou o convite do grande rei para participar da grande ceia, das bodas do Cordeiro, muitos dos gentios, nós, alcançados pela mensagem do Evangelho, o convite que é o Evangelho, as boas novas do Cordeiro, as boas novas do Rei Jesus. Fomos alcançados por esse convite, mas muitos têm rejeitado este convite. E aqui é algo sério, algo grave. Quem poderia, voltando à pergunta do início, não seria ridículo uma pessoa rejeitar o convite para participar de um grande banquete que qualquer pessoa no universo queria participar? E aí fica a reflexão. Muitos têm rejeitado esse convite do rei. Muitos têm rejeitado esse convite para participar da grande ceia, da grande festa do Cordeiro. E aí, se nós olharmos para a parábola que nós acabamos de ler, nós vamos ver, resumir em dois grandes grupos, podemos resumir as desculpas esfarrapadas, as desculpas ridículas que os convidados deram para os servos do anfitrião da festa, nesse caso Deus, representado espiritualmente. Qual foi? Quais são esses dois grandes grupos? Primeiro, desculpas por causa de coisas materiais. E a última, por causa de relacionamentos. A primeira, um ia experimentar, olhar a sua propriedade. O outro ia experimentar as suas juntas de boi que tinham comprado. E o último tinha casado. Então, essas foram as desculpas que esses convidados apresentaram para não participar da ceia do Cordeiro. E aí vai já criando os links na sua mente, se não é o que nós estamos vivendo também nos dias atuais. Por
Por que a pergunta é ridícula? Porque as desculpas são ridículas. Primeiro, o que comprou a propriedade? Não deveria ele, antes de comprar a propriedade, já ter visto a propriedade, se ele era do seu agrado? Então nós presumimos que se ele comprou a propriedade o agradou. Então, logo, não era necessário que ele fosse, então, ver essa propriedade. Se ele já comprou, então, em tese, ele já tinha visto a propriedade. Então é uma primeira desculpa esfarrapada. Porque ele poderia participar da festa, posteriormente voltar e participar e olhar a sua propriedade. O outro, também, a mesma situação. Antes de comprar essa junta de boi, ele não deveria ter testado. Se nós trouxermos para os dias atuais, vamos dizer, né? O cara comprou um carrão, uma Dodge Ram, um carro bem top, assim, e ele queria testá-lo. Então ele não poderia participar primeiro da festa, depois experimentar o seu carro. E aquele que tinha acabado de casar não poderia, após a festa, né, desfrutar, né, do seu casamento, a sua lua de mel, que seja. Então, assim, as desculpas são esfarrapadas. O mesmo acontece nos nossos dias atuais. As desculpas para rejeitar o Evangelho de Cristo são ridículas. São ridículas. Porque é ridículo rejeitar as boas novas de Cristo. É ridículo rejeitar algo que está sendo oferecido a mim de maneira gratuita, de maneira puramente pela graça, exclusivamente pela graça. E as desculpas, ou melhor, as prioridades estão mais centradas nas coisas desta terra. O Evangelho tem sido disturpado, tem sido torcido, tem sido manipulado para também atender essas demandas nas coisas mais desta terra do que realmente na salvação, do que mais centrado no Cordeiro de Deus. E aí, a mesma resposta que você pode ter dado a si mesmo, de que seria ridículo alguém rejeitar o convite, é isso que está acontecendo com aqueles que rejeitam o Evangelho de Deus. Assim como esses que foram convidados nos caminhos, nas vielas, somos nós que estamos sendo alcançados por esse convite. E graças a Deus por isso, hoje você tem a oportunidade de refletir por que você tem rejeitado esse convite, por que você tem rejeitado o Evangelho de Cristo, por que você tem rejeitado participar dessa grande ceia, desse grande banquete que está preparado para os escolhidos de Deus, para aqueles que não negaram o convite do Evangelho, para aqueles que não negaram a cruz de Cristo. E aí, como fazer então para participar desse grande banquete? Você já está sendo convidado. Se ainda não foi, não se rendeu ainda aos pés da cruz, não confessou Jesus Cristo como seu único, eterno e suficiente Salvador, você está tendo oportunidade, através dessa mensagem que está chegando a você, a aceitar esse convite, para participar de algo maravilhoso na eternidade, com Deus Pai, na cidade santa, na nova Jerusalém. Participar desse banquete extraordinário, dessa festa extraordinária. E como participar? Como entrar a este convite? Primeiro, o convite é o sangue de Cristo. O passaporte para entrarmos no banquete das bodas do Cordeiro é o sangue de Cristo. O convite selado com o sangue de Cristo. A porta que dá acesso a este banquete é Jesus Cristo. Ele é o caminho que dá acesso ao banquete da salvação. Este é o Evangelho de Cristo. Não seja como aqueles no tempo de Noé, que, ouvindo a pregação de Noé, rejeitaram. Não acreditaram que viria o dilúvio. Para eles era improvável isso acontecer. Mas veio e destruiu.
Assim como aqueles habitantes de Sodoma que mais amaram aquele lugar do que a verdade de Deus. E quando Ló, justo Ló, é tirado de lá, então, a cidade é destruída com enxofre e fogo. Então o evangelho está sendo anunciado, que irá chegar o grande dia do Senhor, para a alegria de alguns e tristeza de outros. Alegria daqueles que irão celebrar a ceia do Cordeiro, mas miséria para aqueles que irão receber a ira de Deus, porque aquele que não está na cruz irá receber a ira de Deus, a condenação eterna. Então, dê ouvido ao convite de Deus. Aceite o convite de Deus. Aceite o convite do Evangelho. E proste-se aos pés da cruz. Venha participar desse banquete maravilhoso que nos aguarda, que está sendo preparado. Jesus Cristo disse em sua palavra, João 14, vou vos preparar um lugar. Não se turbe o vosso coração. Creide em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu o teria dito. Vou preparar-vos lugar. Então lá tem muitos lugares. Esse banquete tem muitos lugares. O convite está sendo dado. Que assim como na parábola que nós acabamos de ler. Havia muitos lugares. E aí o servo, o anfitrião, envia seus servos para encher a sua casa. Ele quer a sua casa cheia. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, venha participar desse banquete extraordinário que acontecerá no céu de glória, onde Cristo está preparando um lugar para mim e para você. Então, receba o Evangelho de Deus na sua vida hoje. Arrependa dos seus pecados, pois é a chegada a vós o reino de Deus. Que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.